Como calcular XL no cabo DC solar contra EMI, ou seja, interferência eletromagnética. Então, pessoal, que nós temos um diagrama, de bloco representando um núcleo. Aqui nós temos apenas um condutor com duas espiras, certo? Nesse caso são dois condutores, positivo e negativo. Então, número de voltas, ambos fios juntos, neste caso positivo e negativo. A indutância aumenta com o quadrado do número de voltas. Quantas voltas nós temos aqui? Uma, duas. Então, nós temos duas voltas, Então, para uma volta, aqui está a fórmula matemática. Indutância multiplicado pelo número de espira. Tem duas espiras aqui. Então, uma volta equivale a 0,03 mH a 0,04 mH. Como é duas voltas, então você tem que multiplicar isso aqui por 4. 0,03 vezes 4 é 0,12. 0,04 multiplicado por 4 é 0,16, certo? Então, para que serve o núcleo de ferrite? Aqui é um núcleo. Tem um cabo introduzido, ó. Fio positivo, que só tem um condutor, está faltando outro, certo? São dois condutores, cada condutor com duas espiras, certo? Então, para que serve? Eliminar EMI, interferência eletromagnética. Esse é o maior problema hoje no sistema solar, certo? Todo o circuito chaveado, inversores, os cabos singelos também são antenas transmissoras de EMI, certo? Reduzir a corrente de fuga, esse é o maior problema no sistema solar do Brasil e do mundo. Europa, Brasil, está havendo muita corrente de fuga para o aterramento chegando a 4, 5 amperes. Isso aí é anormal. Evitar disparo do DR. Hoje você não pode instalar nenhum DR no sistema solar brasileiro e nem na Europa, por causa da questão do corrente de fuga. Ele vai disparar. Então, para evitar disparar, você tem que usar esse núcleo, certo? Então, evitar a propagação de ruído na string DC. Hoje, quando você vai testar os inversores de frequência solar, o ruído é muito alto, não tem que suporte. Parece que está uma turbina funcionando, chega dói os ouvidos da gente. É propagação de ruído na string DC, certo? Então, a seguir eu vou apresentar os cálculos, como calcular o XL no cabo DC solar contra o MI, interferência eletromagnética, certo? Então está aqui, vou ter que encontrar um valor de 0,12 a 0,16 para duas voltas de espira aqui no núcleo. Então vamos lá. Aqui está um diagrama de bloco, representando a fonte, nesse caso são os painéis solares, a tensão máxima é 550, certo? Que você dividir pela raiz quadrada de 2, você vai achar uma tensão de saída de 380, 390 por aí. Nós temos aqui o disjuntor tetrapolar, não se usa disjuntor bipolar, é proibido usar. No meu canal é proibido usar disjuntor bipolar. E nos meus projetos é proibido usar disjuntor bipolar, certo? Você tem que usar tetrapolar. Agora, se você quiser usar aí pelas normas brasileiras, você usa. Agora eu uso tetrapolar. Reator DC 0,16 mH. Aqui representando, certo? Os condutores passando por dentro do núcleo. Nós temos um relé DC, relé diferencial tipo B e saída de corrente alternada 380. Então, esse relé é de corrente alternada e não corrente contínua, certo? Para que serve? Para corrente de fuga. Corrente acima de 1 ampere desliga automaticamente. Por que desligar CA? Bom, pessoal, todos nós sabemos que quando você for desligar o sistema solar, tem que desligar o CA e não DC. Então, aqui está correto, ó. Qualquer corrente de fuga acima de 1 ampere ele vai desligar para evitar incêndios. Aqui é próprio para contra incêndios,
certo? Então aqui está o cálculo. Então nós temos aqui o cálculo. Cabo DC 4 milímetros, porque a corrente é 17, ó. Certo? Máximo. 4,6 ohms por metro. Um cabo de 4 milímetros. Extensão 30 metros multiplicado por 2, que são ida e volta, né? Dois condutores, 60 metros. 4,61 ohms, resistência ohmica do cabo, multiplicado por 0,060 km, dá 0,27 ohms. 3,14 multiplicado por 2 por 50 Hz, 50 mil Hz, 50 kHz, multiplicado por 40, multiplicado por 10 elevado a menos 6, 12,56. Reatância indutiva em ohms. A impedância, aqui ó, raiz 0,27 ao quadrado mais 12,56 ao quadrado é 12,56. Aqui se eu dividir 12,56 por 314 mil, vai dar o quê? Vai dar 0,000040. Fazendo a conversão para milihenry, é 0,00040 multiplicado por 1000 dá 0,4 milihenry. Então, como eu estou usando duas espiras, é multiplicado por 4. Então 0,04 dá 0,16. Bora voltar lá, como está certo. Os meus cálculos estão certos, ó. Os meus cálculos bateu, ó, 0,16. Está aqui, ó. Por quê? Porque eu dei duas voltas, aqui há duas voltas. Ó. Os dois condutores juntos, positivo e negativo. Duas voltas no negativo, duas voltas no positivo. Esses condutores vêm dos painéis solares para entrar no inversor. Certo? Para que serve? Eliminar a interferência eletromagnética. Corrente de fuga, evitar disparo do DR e evitar propagação de ruído na string DC. Então, meus cálculos estão corretos. Certo? Então, pessoal, o ideal é atingir pelo menos aí no máximo 0,20 mH. Como atingir o 0,16, meus cálculos estão corretos. Porque se eu elevar isso aqui ao quadrado, vai passar de 0,20. Então eu só posso usar duas espiras. Você pode usar até 4 espiras, ou 3. Eu estou usando 2 porque é o ideal, certo? Tá bom? Então, pessoal, aqui eu apresentei essa aula passada do como calcular o RC anti-MI. Aqui está, ó, o circuito, o resistor está calculado para 100 ohms, o capacitor é 470 nanofarads e 75. Está aqui o diagrama, certo? Para 10 lâmpadas. Então assista esse vídeo, é muito importante. Eu também fiz esse cálculo aqui do reator, né, de saída para o inversor de frequência. Então aqui está tendo muito problema no Brasil, queimando as bombas. Falta de quê? De reator. Você está usando cabo singelo sem reator para o motor e está queimando. Então eu já fiz esses cálculos. Aqui, ó. Aqui já fiz esses cálculos. Assista esse vídeo. Já apresentei esse vídeo. Não vou ensinar como calcular, certo? Aqui está o valor do reator 0,29 mH. Calculado para 0,02% de impedância. Aqui nós temos um exemplo de um reator de saída de um eletricista de São Paulo, que confecciona esses painéis para inversores de frequência para bobeamento. Você vê que eu apliquei uma impedância de 5%. Então o reator é 1,56 mH. Está calculado para 100 metros de cabo, para uma corrente de 27. Certo? Então eu já fiz todos esses cálculos e apresentei em vídeos. Então assista, procure lá no canal. Eu não vou deixar link para vocês. Vocês têm que buscar no canal, pessoal. Esse canal tem mais de 720 vídeos. Cálculo de reatores, transformadores, inversores, condutores elétricos. Tem um monte de cálculo nesse canal para vocês aprenderem. Certo? Olha aqui esse problema. Eu gostaria de apresentar esse problema. Esse aqui eu já apresentei esse vídeo. Mas ninguém, ó,
Este é um teste importante que milhares de instaladores não entendem. Ele não sabe o que é interferência eletromagnética. O que é interferência eletromagnética? Ela faz no sistema solar. Você vê o maior problema hoje é corrente de fuga no aterramento. Aqui o alicate amperímetro medindo 4,4 amperes. Isso aqui é perigoso. Milhões de projetos de energia solar reprovados. Então, milhares de projetos no Brasil, sistema solar no Brasil hoje, estão com corrente de fuga no aterramento. Mas por que isso acontece? É porque, vocês são preocupados com DPS. Esse diagrama de bloco aqui, vou apresentar para chamar a atenção de vocês. Nesse diagrama de bloco aqui tem DPS. Aqui tem disjuntor bipolar? Não tem. Vocês nunca viram esse diagrama de bloco no Brasil. Aqui tem disjuntor tetrapolar de 4 polos de 20 amperes para uma corrente 17 que vem dos painéis. Já está calculado. Aqui eu tenho reator DC calculado 0,16 mH. Aqui na entrada dos painéis solares para chegar no inversor. Tenho relé diferencial de corrente de fuga para a terra. Aqui eu tenho um relé DC. Isso aqui é contra o quê? Esse diagrama elétrico aqui é contra o quê? Interferência eletromagnética, incêndios, fuga de corrente para a terra. Qual é o sistema solar brasileiro hoje que é contra incêndio? Nenhum. Nenhum. Porque DPS ele não protege contra incêndios elétricos. DPS não protege nem disjuntor bipolar. Esse aqui protege. Por quê? Porque esse aqui tem reator DC para eliminar a interferência eletromagnética e anular o campo magnético aqui, Certo? Aqui, os cálculos, tudo perfeito, os cálculos aqui, sem erro. Tudo perfeito esses cálculos. Entenderam? Tudo calculado certinho aqui. Como calcular XL no cabo DC solar contra MI. Tá aí o reator 0,16 mH. Está calculado aqui, 0,16. Do jeito que está aqui, na introdução do vídeo que eu apresentei, Aqui a fórmula matemática. A indutância, número de espira. A indutância aumenta com o quadrado do número de voltas. E são 2 voltas. Uma volta, 2 voltas. Então, pessoal, vocês investem tanto em DPS, disjuntor bipolar, e o sistema vazando 5 amperes para o aterramento. Vocês acham que é normal? É normal? Não é. Você acha que um sistema desse aqui vai vazar para o terra? Nunca, jamais. Se vazar é uma corrente menor do que 1 ampere. E tem mais, esse dispositivo aqui, relé diferencial, ele não vai ficar desligando, disparando. Você quer saber se o sistema solar brasileiro é ruim? É ruim. Instale IDR na saída do inversor que ele desliga. Todos os inversores do Brasil, se instalar DR, o sistema não funciona. Mas esse sistema aqui, se eu instalar o DR, ele funciona. Por quê? Porque tem reator DC 0,16 aqui, Está calculado. Está aqui as fórmulas matemáticas. É você só copiar e botar em prática. Colocar e botar em prática. Aqui tá as distâncias a extensão, comprimento do cabo, 60 metros. Você pode fazer cálculo para 100 metros, 200 metros. Já vai depender da distância. Certo? Aqui, pessoal. Aqui eu vou mostrar para vocês a conclusão. Isso aqui é importante.
Aqui é a conclusão desse vídeo. Os problemas de EMI são críticos, não só no Brasil. Os problemas de EMI são críticos no mundo inteiro. Brasil, Estados Unidos, Europa, em muitos projetos de energia solar e lâmpadas LEDs. Hoje, aumenta cada vez mais o consumo de energia devido à EMI, interferência eletromagnética. O número de furto aumentou 3 vezes no Brasil. Interferência eletromagnética, medidores digitais. Então, isso aí tudo aumenta o consumo de energia. O uso de anéis. Isso aqui, o nome desse. O uso de anéis de ferrite ou núcleos de ferrite para aumentar a impedância de uma linha de alimentação, que eram os painéis solares. Ou de sinais, bloqueando o ruído. Não tem quem suporte o ruído desses inversores de frequência on-grid no Brasil, no mundo. É uma das soluções mais importantes adotadas atualmente. É você projetar o uso de anéis de ferrite, reator XL na entrada do inversor, reator XL na saída do inversor, uso de anéis de ferrite na entrada do inversor DC, painéis solares, que é esse caso de hoje, para aumentar a impedância de uma linha de alimentação ou de sinais, bloqueando o ruído. É uma das soluções mais importantes adotadas atualmente, que ninguém usa no Brasil. Todo profissional deve estar atento às suas possibilidades de uso. Então tá aí a conclusão, pessoal. O que é um ferrite? O que é anéis de ferrite? Está aqui. Isso aqui dá o nome de anéis de ferrite. Copie na internet. Anéis de ferrite, núcleo de ferrite, anéis de ferrite. Baratíssimo. Qual é o preço de um disjuntor? Qual é o preço de um disjuntor? Aqui, ó. Qual é o preço de um disjuntor tetrapolar? É mais barato que 2 disjuntor bipolar, muito mais barato. Vocês gastam dinheiro enorme com o sistema solar, disjuntor bipolar, DPS não serve para nada. Aqui não tem DPS. Para que DPS aqui? A única coisa que está faltando aqui, se eu fosse acrescentar, é fusíveis. E teria que ser fusível série paralelo. É aqui antes do disjuntor tetrapolar. Aqui não tem DPS. Aqui tem disjuntor tetrapolar. Relé diferencial tipo B, relé DC, reator DC. Aqui tem DPS. Aqui não tem DPS. Aqui não tem disjuntor de bipolar. E não quero. Não serve para nada. E outra coisa, que você vê que esses painéis, ele tem uma corrente de entrada altíssima. Não se aplica em inversores on-grid. Isso aqui é para inversores de frequência. Para você aplicar esses cálculos para inversores on-grid, você tem que aplicar uma corrente de no mínimo aí 13 amperes e não 17. Porque vocês estão aplicando 17 amperes em inversores on-grid na entrada e está errado. A corrente maior que se aplica hoje na entrada dos inversores é 13,5 para inversores on-grid. Vocês estão aplicando 17, enquanto que o inversor só suporta 13. Isso aqui é para inversores de frequência, para sistema de bobeamento. Mas você pode usar o reator, esse reator, nos inversores on-grid, você pode usar. Mas contanto que você tem que reduzir essa corrente aqui de entrada de cada string para 13. Certo? Então tá aí, ó. Já apresentei esse projeto RC anti-MI para 10 lâmpadas LED. Já apresentei esse projeto aqui para reator de saída em série com motor para eliminar interferência eletromagnética, muito importante, tem que aplicar, sai caro, sai. O problema dos brasileiros é que eles querem vender
Ele não sabe para que serve um reator XL na saída do inversor. Ele não sabe para que serve um reator XL na entrada do inversor on-grid. Ele não sabe para que serve um núcleo de ferrite na entrada do inversor DC que vem dos painéis solares dele. Não sabe para que serve isso aqui. E o cara faz curso do Senai, estuda na escola técnica, universidade, não sabe de nada. Qual é o projeto no Brasil hoje que tem isso aqui? Nenhum. Não conheço nenhum. Nenhum projeto do Brasil eles aplicam núcleo de ferrite na entrada do inversor. E reatores XL na entrada do inversor e reator XL na saída do inversor. Eles não aplicam, porque ele não sabe para que serve. Entenderam, pessoal? Então, pessoal, apresentei para vocês como calcular reator XL na entrada DC do inversor para eliminar a interferência eletromagnética. Certo? Então, muitos projetos elétricos, todos são meus. Risco mínimo de regulamentação excessiva da energia solar, pois estou fora da rede. Projeto solar off-grid, inversor de frequência híbrida, 120 graus elétrico para bomba, certo? Para bombeamento de água. Então, esse tipo de projeto que eu apresentei aqui é para inversores de frequência. Por quê? Porque a corrente que eu estou usando é alta, é 17. A corrente de entrada dos inversores de frequência é alta, é diferente do inversor on-grid. Agora, você pode aplicar esse projeto nos inversores on-grid? Você pode, mas você tem que reduzir essa corrente aqui, ó. Ela tem que cair para 13. Certo? E tem muitos engenheiros e técnicos no Brasil aplicando 17 amperes na entrada do inversor, que é proibido. E usando o DPS, disjuntor bipolar, que é proibido. A maioria desses inversores atualmente modernos, eles já vêm com DPS CA e DPS DC embutidos no inversor. Não há necessidade de instalar DPS no sistema solar e disjuntor bipolar. O que é preciso hoje é modernizar as instalações solares, porque está tendo muitos problemas. É usar disjuntor tetrapolar, usar reator DC, relé diferencial tipo B, relé DC, TC, saída 380 volts. É isso que vocês têm que usar. Certo? Então, eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado. Dê um gostei, se inscreva no canal, pessoal. Então, procure estudar. Eu passei 5 vídeos. Eu apresentei mais ou menos 5 vídeos como calcular XL no cabo DC, que é hoje no solar contra MI. Já apresentei como calcular reator XL na entrada do inversor on-grid, como calcular reator XL na saída do inversor de frequência. E hoje já estou ensinando como calcular XL no cabo DC solar contra MI. Certo? Então, isso aqui é barato. Você encontra no mercado. Os núcleos, né, de ferrite você encontra aí no mercado baratíssimo. E faça do jeito que está aqui, ó. Você dá 2 voltas. Basta só 2 espiras aqui. Positivo e negativo, tá bom? Então, pessoal, até a próxima aula aí. Muito obrigado pela atenção de vocês. E até a próxima aula, se Deus quiser.